hoje, no quadro Visões na terça-feira, somos maioria. Mais uma pesquisa revela que somente 5% dos CEOs no Brasil são mulheres. Aí eu estava lendo rapidamente o que diz essa pesquisa. Houve um aumento de 1%, mas é tão pouco que eu nem sei se a gente comemora. Saiu de 4% das mulheres como CEOs das companhias no Brasil no ano passado e agora somos 5%. É tão pouquinho que eu não sei se é para comemorar, se é para alarmar, se é para a gente analisar com mais detalhe esses dados. E aí convidei vocês para a gente tratar sobre esse assunto. Hoje vou começar por Paula Carvalho. Paula, bom dia. E aí, Bom qual que é a dia, sua Yasmin. análise sobre esse tema? Você falou que não sabe se comemora, você fica, né, assim, tipo, ainda perplexa. Eu acho que comemora, claro, a gente sempre tem que comemorar qualquer conquista, mas é interessante observar um pouco a lentidão dessa conquista. Eu fui olhar um pouco algumas pesquisas anteriores. Então, ali em 2003, tem uma pesquisa que analisou as empresas do país com selo Lugares Incríveis para Trabalhar em 2023. Que analisou foi a FIA Business School. E lá a gente também tinha ali um número que era de 38% dos cargos de liderança no Brasil em 2023 ocupados por mulheres. Mas tinha algumas coisas muito interessantes em relação ao comportamento dessas mulheres, né, dessas CEOs, como elas eram avaliadas. Então, por exemplo, entre os funcionários, 79% confiavam muito na sua CEO mulher. E para os homens, esse nível de confiança caía para 72%. Entre os funcionários da empresa, as CEOs mulheres eram conhecidas por 84% dos colaboradores, e os homens, no mesmo cargo, conhecidos só por 79%. Aí, olhando uma outra pesquisa ainda da Confederação Nacional da Indústria, uma pesquisa com dados de 2023, a gente tinha ali um dado que era de 39,1% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Aqui a gente está falando de liderança, essa pesquisa inicial que você trouxe fala de CEO, né, que é a posição máxima de liderança, né? Cargos de liderança podem ser outros também. Mas o que eu achei preocupante dessa pesquisa, por exemplo, é que mulheres empregadas, elas estudaram mais tempo do que os homens para estar ali na mesma posição. Então, por exemplo, as mulheres estudaram 12 anos para ocupar aquele cargo, enquanto os homens, para a mesma posição, fizeram mais ou menos 10,7 anos de estudo em média. Então, quer dizer, as mulheres estudando mais para chegar nos cargos de chefia. E aí também tinha uma questão desse ritmo, esse ritmo lento. Então, que a questão da equidade salarial estava em 78,7 pontos de 100, né, em 2023, e que no ritmo do aumento que vem acontecendo, agora se preocupa aí, Yasmin, sabe quanto tempo demoraria para dar a equidade? 131 anos para alcançar essa igualdade, se a gente for pensar aí no ritmo que está acontecendo agora, que com certeza, pelos dados, pode ser constatado que é um ritmo lento. Isso, claro, se não forem tomadas algumas medidas, enfim, se a própria sociedade, acho que não começar a olhar um pouco para esse benefício, porque eu acho que quando o debate fica muito centrado de precisa ter, e é a cota, e precisa estar igual, a gente perde o ponto de vista desses lugares onde realmente o feminino traz um ingrediente a mais. E isso é provado por números em várias pesquisas. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, um número que traz essa questão da confiabilidade, essa questão até da mulher se colocar mais socialmente dentro da empresa. Então, tem algumas coisas que eu acho que são factíveis, que elas são perceptíveis, e que elas não são só um discurso, temos que ter mais diversidade, aqui temos que ter mulheres e homens iguais, porque a decisão, quando ela é tomada por um grupo maior, eu acho que ela é muito mais assertiva para a empresa. E aí que eu nem estou falando de diversidade racial, porque nesse estudo que a Laura trouxe para a gente, e que fala das CEOs, também tem uma questão que ali como é que fala? Quando aquele grupo que coordena, né? E nessa questão de conselhos, né? Que é bem importante, por exemplo, a gente tem 1,8 mulher para cada 7,5 homens. Quer dizer, tem uma mulher para dizer que
Ah, a gente tem uma mulher aqui. E se for falar de diversidade racial, aí, gente, é 84% de brancos, 3% de pardos, assim, né? Sendo que 11% preferem não responder porque tem também essa questão da autodeclaração em relação à raça e gênero. Então, assim, esses recortes mostram que a gente não tem uma diversidade mesmo no lugar das decisões das empresas. E eu acho que, no fim, isso prejudica essas decisões, porque elas partem apenas de um recorte de ponto de vista. Laura, Paula comentou aqui que você que trouxe esse destaque para a gente e esse número aí impressiona, né? Nem eu nem minha filha iremos viver esse momento. São 131 anos para conseguir trazer a igualdade, realmente difícil, mas é caminhando que se chega a algum lugar, que a gente consiga chegar a um lugar melhor com essas buscas que a gente deseja. Laura, você também está em um lugar que a diversidade é pouca, né? Não são muitas mulheres ocupando cargos como o que você ocupa. E você traz esses números para a gente das CEOs no Brasil. Como é que você enxerga? É uma realidade, só é um reflexo do que a gente vê na sociedade como um todo. Exatamente, Yasmin. Isso aí, no meu modo de ver, é uma questão ainda muito delicada. A gente ainda tem muita dificuldade em assimilar a diversidade, em promover a inclusão efetivamente. Essa pesquisa ela tem um recorte bem da iniciativa privada. E essa me traz uma preocupação em especial, porque a gente tem uma onda hoje em que é muito fácil se constatar, está muito evidente a questão de que o mercado tem que se autorregular. A gente tem que confiar que as empresas vão ter bom senso sempre, que as pessoas vão procurar os melhores caminhos e assim os problemas sociais, os problemas nesse ponto específico de inclusão serão superados. Infelizmente, não é assim que a gente tem observado a história evoluir. Existem muitas outras questões. Então, falando especificamente na iniciativa privada, a gente tem uma lei aqui no Brasil, uma lei que eu reputo de extrema importância, que é a lei justamente da inclusão, da promoção da igualdade salarial, que impõe a obrigação para que todas as empresas com mais de 100 funcionários publiquem semestralmente um relatório. Precisa falar exatamente todas as especificações, não estou falando de dados sensíveis das pessoas, mas tem que falar qual é o perfil daquela pessoa que ocupa aquele cargo, qual é o salário, 13º, enfim, todas as especificações relacionadas ao seu exercício profissional e a respectiva remuneração. Bom, essa lei é do ano passado, a gente já teve aí uma publicação de um dos relatórios, houve um atraso. O último prazo para que se desse essa ciência ao Ministério do Trabalho de todas essas informações se encerrou agora sábado, né? Então, a gente está no processo de finalização, de processamento das informações pelo Ministério do Trabalho, para que assim se divulgue à sociedade em que pé estamos, quanto evoluímos ou involuímos de março para cá. É uma iniciativa muito importante, eu não questiono isso, a gente tem aí dados a partir desses relatórios que já vêm sendo, ainda que há pouco tempo, publicados, só que, pasmem, essa lei vem sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Um partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que essa lei não pode prevalecer porque comprometeria a intimidade das pessoas, teria ali uma exposição de dados sensíveis e iria contra a livre iniciativa, porque obrigaria, sob um certo ângulo que se defende ali, que as empresas estariam obrigadas a tornar públicos seus critérios de contratação. Isso teria a ver com a estratégia de negócios, isso poderia trazer algum tipo de prejuízo em termos de competitividade para essas empresas. Essa ação ainda não foi julgada no Supremo Tribunal Federal, mas me preocupa bastante. Eu acho que é algo que a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar em cima. E assim, né, a gente está falando, como eu disse, de iniciativa privada. Na iniciativa pública, no poder público, essa questão é também bastante séria. Eu vejo assim no ambiente político, né, que eu tenho oportunidade de circular. As mulheres são minoria, as mulheres têm uma diferença de tratamento, eu acho que é inquestionável, fica muito evidente qualquer reunião que se sente, qualquer acompanhamento de sessão de julgamento, eu acho que isso fica muito claro. E os números, mais uma vez, corroboram. Eu trago aqui uma pesquisa da International IDEA, que é uma organização com sede na Suíça, que tem muita preocupação com essas questões ligadas à democracia, à inclusão,
a qualidade de vida do ser humano em linhas gerais, e eles apontam que parlamentares, considerando o cenário mundial, apenas 26% dos parlamentares são mulheres, 35% dos representantes eleitos, e os ministérios são chefiados somente em 22% dos casos por mulheres. A gente não pode esquecer que o Tribunal de Contas da União, ele teve só 2 mulheres em sua história como ministras, né? Os tribunais superiores, a gente está falando aí, no ano passado, eram 19% apenas de mulheres como ministras nos tribunais superiores. Então, realmente, tem aí um ranço, tem uma dificuldade em superação dessa questão. Vejo medidas evolutivas, vejo ganhos, vejo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo promoveu um concurso para magistradas, né, para elas serem promovidas, para que fossem promovidas na carreira, em detrimento aí dos homens, até que se chegue a uma equidade, a uma equiparação mínima no âmbito dos tribunais. Mas ainda é pouco, né, gente? Ainda é pouco, e mais uma vez eu gostaria de fazer esse registro. A gente avança um pouco e sempre tem uma resistência. Por isso que a gente tem que estar muito ligado, porque se a gente bobear, a gente perde as nossas conquistas. Vejam, foi discutido agora há pouquinho a questão do patrocínio aí das campanhas políticas. Tem uma cota, né, direcionada especificamente para as mulheres, tem uma cota racial, e já se está decidindo que esses valores podem ser distribuídos igualmente para quaisquer candidatos, independentemente de serem mulheres ou não, de serem negros ou não. Então, a gente tem que estar em alerta. Em suma, infelizmente, esses ataques são constantes e a gente não pode deixar. Já é difícil avançar. Se a gente for começar a conviver com retrocessos ainda, eu acho que o cenário fica um pouco desalentador demais para a gente aguentar. É verdade, você falou dos lugares de protagonismo, até lembro daquela reunião que ficou tão emblemática assim, a foto ficou tão marcante da reunião para tratar das emendas parlamentares de reunião no Supremo. A única mulher na reunião era a ministra Carmen Lúcia, que é a única mulher que está hoje ocupando um cargo ali, uma cadeira dentro do Supremo Tribunal Federal. São cenas que a gente vai vendo ao longo do dia a dia, passa ali pelo nosso olhar, mas às vezes quando a gente pega um estudo, né, como esse, trazendo aí somente 5% dos CEOs são mulheres, aí a gente fica ainda mais impactado e percebe que é uma situação que está, né, em todos os lugares. As mulheres, apesar de sermos maioria da população brasileira, ainda não estamos representando a maioria em todos os espaços. Mas a gente vai seguindo firme por aqui. Não representamos também na política, a maioria. Existem ali sinalizações para tentar esse caminho. E aí já mudo para o nosso segundo assunto, aproveitando que estou falando de política. Campanhas eleitorais, o negócio está puxado, assim, né? Paulinha está em São Paulo. Laura, você também que está acompanhando de perto, São Paulo, principalmente a campanha eleitoral, está tomando o noticiário nacional, porque não é nem pelas propostas, é pelo bate-boca que tem sido ali o grande carro-chefe dessa campanha. Como é que tá aí, Paulinha, assistir a propaganda política, essas campanhas? Como é que tá a sua percepção, até como publicitária? Porque eu tenho a impressão de que o cenário ali, os publicitários, o marketing dessas campanhas apostaram nessa forma de usar o protagonismo do bate-boca para colocar o candidato sendo mais visto pela população. Posso estar enganada. Será que existe uma sinalização assim, Paula? Olha, não sei, jamais mudou, né? Antes era uma coisa daquela campanha eleitoral, então muito foco em como esse candidato iria se apresentar, como ia ser essa campanha eleitoral, mas agora o que a gente vê é que realmente o que mais tem repercutido são os debates, e principalmente porque a gente tem um agente provocador aqui, que é o candidato Pablo Marçal, que tem esse expertise de internet, de provocações, de cortes, e ele realmente está conseguindo dominar em todos os debates com essa postura, né? Essa postura provocadora que faz com que os outros candidatos também ou reajam ao que ele está fazendo ou se voltem para bater nele de alguma forma, né? Trazer ali questões de investigação, enfim. Vira um grande eu acuso você disso ou daquilo, um tal de dar apelido para todo mundo e a gente não saber de nada
que eles planejam. Quem não está buscando na internet plano de governo, sei lá, de Tabata, de Datena, de Nunes, de Boulos, até de Marçal, não está sabendo de nada que eles estão propondo, porque realmente nos debates não há espaço para se discutir um tema. Não entra um tema, é um tal de um acusar o outro o tempo inteiro. E até as próprias campanhas, né? A Tabata Amaral, acho que numa postura mais forte em relação a acusações, a expor o que ela entende ali do candidato Pablo Marçal, mas é impressionante como a gente não sabe de nada que eles estão propondo para a cidade e a gente fica preso nesse limbo de troca de acusações e, enfim, de um debate completamente congelado. A gente teve o Datena quase, sei lá, indo para cima do outro candidato, um debate recente da Gazeta e do My News, em que a Denise Campos de Toledo teve que chamar a segurança, gente, virou assim, tipo, o que é isso? O que está acontecendo, sabe? E aí eu acho que quem perde mesmo somos nós, eleitores, quem está interessado em realmente entender uma proposta, em realmente querer saber o que é que esses candidatos querem para a nossa cidade, sabe? Tem segurança, tem educação, tem tanta coisa aqui para se falar, mas a gente não ouve nada disso. Realmente está todo mundo muito voltado a entender como é que vai fazer para neutralizar esse elemento novo que vem exatamente com essa história que é da publicidade nova, a gente pode dizer, né? A publicidade digital, porque ele realmente domina esse marketing digital, inclusive com problemas aí com a lei já eleitoral, né? Porque, enfim, a lei tentando reger ali como que todos os candidatos têm que agir e esse outro candidato agindo, enfim, de formas que a lei nem prevê de colocar, porque o cara toda hora está reinventando o jeito de reproduzir os seus cortes, as suas falas e os seus ataques e as suas provocações. Então, assim, tá realmente difícil, eu acho que para os outros candidatos entenderem o que fazer, como se colocar, bate de volta, não bate, o que é que faz, sabe? E como publicitária tá interessante de observar, mas como cidadã, como paulistana, eu tô aterrorizada, porque realmente a gente vê que não há oportunidade para se falar em outra coisa que não as tretas. Não acho que é isso que a gente espera, né, para eleger um cargo executivo e acaba até abafando também a questão que a gente também vai eleger vereadores, quer dizer, virou um não assunto a cidade. As tretas que viraram aí protagonistas. Pelo menos por enquanto, eu acho que não vai ser diferente disso, infelizmente. Laura, até o judiciário brasileiro, a justiça eleitoral, precisa se adaptar, precisa encontrar caminhos para conseguir dar uma freada aí nessa mudança de postura dos candidatos. É um exercício também para a justiça, né? Sem dúvida, né, Yasmin? Eu, com perdão aqui da expressão, mas é um show de horrores que a gente está assistindo, né? É o esvaziamento total e completo de qualquer pauta, de qualquer campanha, como bem colocou a Paula. A intenção da campanha é que o eleitor passe a conhecer as propostas, as ideias dos candidatos para a cidade. E isso está acontecendo tudo menos isso, né? E a justiça, claro, com muita dificuldade, eu acho que a justiça está sendo enérgica, como deve ser, como tem que ser, mas é claro, o tempo da internet é muito difícil de se acompanhar, e as campanhas estão muito focadas nisso, nessa eleição especial. Então, claro, é um processo de aprendizado, mas que eu acho que nos leva também a uma outra reflexão. A partir do momento que a gente começa a ver um embate entre o bizarro e o racional, o que sobra para o eleitor? Porque é isso que está acontecendo, né? As pessoas realmente perderam todos os limites, perderam toda a capacidade de racionalizar. E o que é mais preocupante no meu modo de ver, isso denota uma falta de compreensão da função pública que se pretende exercer por meio da eleição. Então, vejam, a gente tem aí a questão uma obrigação de todo servidor público que agir com urbanidade. Essa é uma das coisas mais fundamentais de qualquer agente público. Quando a gente vai tomar posse, a gente tem que ter ciência, tem que declarar estar ciente disso. O que é ter urbanidade? É minimamente saber se comportar.
E a gente não está vendo pessoas que sabem se comportar ali. E essa questão é tão séria que pode levar à quebra do urbanismo, desse dever de urbanidade, perdão, pode levar, inclusive, à exoneração de um servidor público. No caso de um parlamentar, a quebra de decoro parlamentar pode redundar em cassação de mandato. Né? Há um tempo atrás, eu brinco, enquanto a gente ainda tinha, aliás, uma brincadeira trágica, enquanto tínhamos lei de improbidade administrativa, em que era possível, naquele longínquo tempo, haver uma condenação por improbidade, a gente poderia colocar um chefe de executivo que se comportasse dessa maneira como potencialmente praticante de um ato de improbidade administrativa, que, por sua vez, poderia configurar crime de responsabilidade, que, por sua vez, poderia conduzir, mais uma vez, à perda do cargo. A gente já não tem mais essa trava, esse nível de controle. Mas é uma questão de compreensão da importância, da dignidade da função que se pretende exercer. A gente está falando de representantes da população na maior cidade da América Latina. Não dá para ter esse tipo de discussão rasteira. Eu acho que é necessário que a gente, de alguma forma, traga a razão a essas pessoas e as faça assumir a importância, a repercussão dessa posição, desse cargo que eles estão pleiteando. Se tem uma pessoa descontrolada que tem aí usar o bizarro como instrumento de campanha, é importante que os outros candidatos mantenham um mínimo de equilíbrio, porque senão não vai sobrar absolutamente nada. Vai virar uma disputa até pueril, e claro, com prejuízo do eleitor e com prejuízo da nossa cidade, que vai ficar aí nas mãos de que a gente não tem ideia de quem seja, quem vem, o que propõe, como pensa a cidade.